Seja bem-vindo à série Se Deus Não Existe, onde vamos comprovar diante da perspectiva ateia a existência de Deus. De forma ateísta, então, vamos responder as duas perguntas mais importantes na vida de um ser humano: de onde viemos e para onde vamos? Já que de onde viemos vai contar a respeito da nossa criação e o propósito de estarmos aqui, e para onde vamos vai responder destino e a vida que se leva nessa dimensão e na Terra, que vai conferir e vai condicionar o seu destino e a sua sentença final. Mas, se Deus não existe, então a resposta para a primeira pergunta é o Big Bang, enquanto a resposta para a segunda é o aniquilacionismo. O Big Bang, que é a teoria que vai dizer que tudo se formou através de um átomo primordial, e o aniquilacionismo, que vai dizer que quando o ser humano morre não há nada após isso, assim como não há nenhuma vida 1/1000 de segundo anterior à explosão do Big Bang, também não há nada depois da nossa sepultura. E se a resposta para a primeira pergunta é o Big Bang, você sabe exatamente o que seria isso? Bom, é a forma que a comunidade científica diz que tem mais resultados que contribuem para que ela seja verdadeira, apesar de que essa teoria não é inerrante. A teoria do Big Bang vai dizer que o universo está em expansão. E, em algum princípio, havia um chamado átomo primordial dentro de uma densidade, uma temperatura altíssima, aproximadamente há 13,8 bilhões de anos atrás. E, em determinado momento, esse átomo primordial se inflou, causando a sua explosão e expansão do universo, que é observado até os dias de hoje. Mas então, se o Big Bang está correto, deveríamos perguntar quem foi que colocou o átomo primordial que estava ali naquela sopa densa que se inflou e explodiu e tem a expansão até os dias de hoje. Qual foi a vida que gerou ou que propiciou a existência daquele átomo primordial, para o qual a comunidade científica simplesmente vai dizer que não existe? Então, o átomo primordial simplesmente estava lá dentro dessas condições e, de acordo com a sua explosão, gera esse multiverso nessa ordem extraordinária que nós temos hoje. É daí que nós começamos o nosso primeiro argumento. Tudo na natureza tem uma explicação, menos, obviamente, o próprio universo. Para os que acreditam que a resposta para a pergunta de onde viemos é o Big Bang. E é o matemático Leibniz que vai dizer o seguinte: por que existe algo ao invés de nada? Ele vai propor, inclusive, o seguinte raciocínio. Imagina que você esteja numa floresta e veja uma bola de cristal suspensa no ar. Você vai perguntar: o que é isso? A resposta é uma bola. De onde veio ou quem a colocou aí? E a resposta é: não tem explicação. Sempre esteve aí. Ou seja, aparentemente, com as evidências que nós temos, tudo na natureza tem uma vida que gerou a outra vida e tem uma explicação, exceto o próprio universo. Mas para sugerir que os ateus e tantos outros que acreditam no Big Bang como resposta à pergunta de onde viemos, e para ajudar outros irmãos cristãos que durante a sua vida se deparam com ateus, principalmente dentro das universidades, e têm dificuldade enfrentando isso, a resposta e o motivo pelo qual nós refutamos o Big Bang dentro da própria ciência vem por esse segundo argumento. Tudo o que existe tem uma causa. Não sou eu quem digo, quem diz é o cientista Francesco Redi, o criador da teoria da biogênese, uma teoria irrefutável de prova de vida na comunidade científica até os dias de hoje. Veja, por muitos séculos, sim, séculos, os cientistas acreditavam na abiogênese, ou seja, que a não-vida geraria vida. Veja o que eles diziam: pegue uma camiseta muito suja, coloque ali num canto da sua casa com alguns restos de comida e, de forma milagrosa, esses objetos terão gerado, alguns 2-3 dias depois, ratos, uma forma de vida. E é esse cientista Francesco Redi que virá com a teoria da biogênese, justamente o contrário. Somente vida gera outra vida. E ele vai fazer a experiência dos frascos, que talvez aí na escola você já tenha aprendido,
Então ele pega 3 frascos, coloca um pedaço de carne, dentro deles um tampado, outro somente com uma espécie de gaze ali em cima e o outro sem tampa. E o que aconteceu é que, na verdade, aquele pedaço de vida já morta atraiu outras vidas, no caso os mosquitos, que ali colocaram seus ovos e, consequentemente, esse ciclo que temos até hoje. Mas a questão é, os cientistas acreditaram por muito tempo, até Francesco Redi, na teoria da abiogênese. E por que de alguma maneira nós hoje colocamos a ciência como até um tipo de Deus ou como uma comunidade inerrante em tudo aquilo que eles falam? Eu não estou aqui querendo dizer que a ciência não contribui positivamente para a vida da humanidade, para a tecnologia que nós temos hoje, né? Seria uma burrice. Mas por que muitas vezes nós consideramos o que os cientistas dizem como algo que não pode ser refutado, se dentro da própria ciência, durante a história da humanidade, tantas teorias derrubaram umas às outras? É como se os cientistas também não fossem seres humanos, que às vezes, inclusive, podem não mentir, podem não ser comprados por outras instituições a dizerem certas coisas. Mas, enfim, é a própria ciência, é Francesco Redi, que vai dizer que somente vida gera outra vida. E assim temos observado na natureza até os dias de hoje. Mas é o cientista Stuart Mill que vai nos ajudar na argumentação de que tudo que existe tem uma causa. Stuart Mill é quem vai fundar o método científico, metodologia que todo cientista utiliza. Ele vai dizer que em situações diferentes, com elementos parecidos, há um mesmo resultado, então aquilo é uma causa, algo a ser observado. Logo, entendendo a lei da biogênese, de que vida só gera a partir de outra vida, observamos isso na nossa natureza com distintos elementos e chegamos a essa mesma conclusão, quer dizer então que para o universo um dia existir e para que aquele átomo primordial, segundo o Big Bang, estivesse ali, alguma outra vida anterior o colocou. Com as leis, então, da própria ciência, leis e não teorias que ainda estão em desenvolvimento, a gente percebe com bastante facilidade que o Big Bang é, na verdade, bem irrefutável. É completamente ilógico. É completamente irrazoável crer que o caos gera ordem, crer que a não-vida gera vida, como as próprias leis dentro da comunidade científica têm provado o contrário em situações diferentes com elementos parecidos. Todo o resultado é uma vida gera vida. Exceção, é claro, do próprio universo. Ou seja, então, para os que creem no Big Bang, o nada para nada por nada pega o nada e faz tudo, né? Uma nuvem gasosa em expansão de hidrogênio e hélio contra o nada se reorganiza, forma as estrelas, planetas, sistema solar, Terra, exatamente na distância correta do Sol, Sol que emite luz 99% visível, 1% ultravioleta para matar bactérias, mas há muita ultravioleta, então a gente tem a camada de ozônio, e aí nós temos a Lua que tem o diâmetro certo, a distância certa, a gravidade certa para inclinar a Terra em 23 graus, e aí a gente tem as estações, enfim, a Lua cria as marés perfeitamente, e nós poderíamos ficar aqui infinitamente. Sabe, faz assim, pega o Sol, aproxime 1 milímetro e nós morreríamos queimados. Diminua ou aumente-o e nós não teríamos vida na Terra. É assim que funciona esse multiverso na ordem extraordinária que veio do caos. É claro que não é verdade? Se a nossa razão está funcionando bem, de fato o Big Bang não faz nenhum sentido e como a própria ciência comprova, não precisamos sair de achismos. A própria biogênese comprova de que uma vida gera outra vida, logo faz sentido de que há uma vida que gerou a vida desse universo. É o Criador, é o autor de todas as coisas, todas as explicações estão lá, Gênesis capítulos de 1 a 3, na sua eternidade no princípio. Ele criou os céus, toda a dimensão celestial, a Terra, o planeta e toda a galáxia que nós temos hoje dentro desse multiverso. Ele colocou o homem, ele criou o homem, soprou o fôlego de vida para que fosse sua imagem e semelhança. Aquilo que um querubim caído, quando ele criou a miríade de anjos, quis se tornar e foi expulso. Ele então coloca esse homem para administrar toda essa terra, nessa ordem, a natureza, a nomeia e cuida, né, e lavra,
para que sirva de provisão e para que sirva de alimento dentro daquilo que ele próprio, esse autor, esse criador, estabeleceu. Como o homem não teve sucesso administrando essa porção, pois ele próprio caiu na influência do querubim caído, que quis ser essa imagem e semelhança, mas viu esse boneco, esse outro ser sendo, e não ele próprio. Agora, esse mesmo Criador, ele manda o seu Filho para vir por nós, morrer e ressuscitar, e um dia governar por 1000 anos esta mesma terra, com a ajuda daqueles que se prostraram a ele, com a ajuda da sua igreja. Essa é a explicação para de onde viemos, essa é a explicação para o nosso propósito. É interessante que, se de fato a religião oprime o homem, como vai dizer Karl Marx lá no Comunismo, que os pais eles oprimem os seus filhos porque passam os valores e a cultura judaico-cristã, de fato a gente deveria ter uma taxa de suicídio muito maior dentro dos próprios cristãos e muito menor dentro do próprio meio secular, ou seja, do mundo de todas as pessoas, religiosas, não religiosas, ateias. Mas não é o que vemos hoje, porque cada vez estamos mais ansiosos, cada vez estamos mais depressivos e cada vez estamos mais ateus. É porque estamos desligando desse Criador. Mas há um autor. Ele fez todas essas coisas. E na próxima aula a gente vai entender para onde então vamos. Fique comigo. Até a próxima.